Olá, bem-vindo e bem-vinda, o Ponto 3 está no ar. Em 2019, o Papa Francisco, em um encontro com membros da Associação Italiana de Doadores de Órgãos, falou que é um ato de generosidade decidir pela doação, que é uma forma de pensar em um bem muito maior. Atualmente, o Brasil ocupa a terceira posição em números absolutos de doações de órgãos e o Sistema Único de Saúde tem o maior programa público de transplante do mundo. E no programa de hoje nós vamos saber mais a respeito da campanha Setembro Verde, que é um mês de conscientização sobre a doação de órgãos. Nossas convidadas hoje para esse tema, a coordenadora da Pastoral da Saúde Nacional, a Marlene Salete Massaro, que está falando com a gente de longe, é de Rondônia, não é isso, Marlene? Bem-vinda ao Ponto 3. Isso, estou em Porto Velho, Rondônia. Muito obrigado pela oportunidade, por a gente estar podendo esclarecer, colaborar nesse momento tão importante. Muito obrigado pela participação e também conosco a gerente de transplantes da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, a Catiúcia Cristiane Freitas. Bem-vinda ao Ponto 3, Catiúcia. Obrigada, agradeço o convite, muito importante para nós falar sobre esse tema. Exatamente, e é muito importante falar porque penso que nós nunca podemos adivinhar se nós ou alguém que amamos poderá precisar de uma doação de órgãos. Mas sabemos que muitas pessoas ainda podem ter preconceito. Por isso, no programa de hoje, a gente quer falar desse preconceito que existe a respeito da doação de órgãos e também dando a conhecer, na medida do possível, como o processo de doação acontece. E nós vamos começar por aí, ouvindo a Catiúcia, que está exatamente nessa operação. Catiúcia, como funciona o processo de doação? Então, a doação de órgãos ela só acontece após o consentimento das famílias. Então, para ser um doador de órgãos, no caso, vão ser as pessoas com morte encefálica, que é aquela popular morte cerebral. Nesse caso, pode ser doador de órgãos e as mortes por coração parado podem ser doadores de tecido, como, por exemplo, córneas. O grande dilema da doação de órgãos, o nosso grande entrave, ainda é a recusa das famílias por desconhecimento. Porque qual que é a nossa maior dificuldade? Abordar esse assunto, porque falar de doação a gente tem que falar de outro assunto que não é um assunto tão falado, que é a morte. É um assunto que a gente não quer abordar. Eu não quero falar para o meu familiar muitas vezes, não, olha, eu quero doar meus órgãos, por quê? Porque às vezes o familiar vai cortar naquele momento e dizer, não vamos falar sobre isso agora. E falar sobre isso é muito importante, faz toda uma diferença na hora da autorização da doação. É uma aparente contradição que o ser humano tem, A única certeza que temos na vida é que em algum momento vamos morrer, seja de forma trágica ou de forma natural, isso pode acontecer, mas nós não nos preparamos para esse momento, seja no aspecto religioso ou no aspecto prático, do cuidado mesmo. Mas, Catiúcia, então, por mais que esteja expresso em meus documentos pessoais, que eu expresse publicamente a minha vontade ou até a minha recusa, a decisão são dos meus familiares, é isso? Exatamente. Quem decide é a família. O Brasil trouxe uma lei em 97 que até trazia essa questão da escrita no documento de identidade. Mas isso não tem validade mais, foi revogado em 2001 e quem decide realmente é o familiar. E você imagina que esse familiar ele vai tomar a decisão em um dos momentos mais difíceis da vida dele, que é perder alguém, um ente querido. E para tomar essa decisão, se ele tem conhecimento de que, de alguma forma, essa pessoa tenha se manifestado, seja durante uma conversa em família, durante um jantar, durante uma reunião familiar, onde a pessoa, ou até assistindo também uma reportagem, a gente tem casos da pessoa se manifestar, olha, quando eu morrer, dou os meus órgãos, isso faz toda a diferença para que as famílias tomem essa decisão nesse momento tão difícil. Então, pode até não ter valor, mas eu deixo aqui registrado que é a minha vontade. Espero que, se for necessário, meus familiares possam fazer a doação, porque de minha vontade eu libero a doação dos meus órgãos se for preciso. Agora, Marlene, pela Pastoral da Saúde,
Como que a pastoral pode ajudar as famílias a entenderem esse processo, que não é uma mutilação, mas ao contrário, é uma doação, é levar vida a quem está precisando dela? Como a Catiúcia colocou muito bem, para doar é preciso que os familiares autorizem, né? E sim um momento muito difícil, o momento da perca, o momento da dor, que está se perdendo um familiar que tem que tomar essa decisão. Então, o agente da Pastoral da Saúde que acompanha os enfermos, ele pode ser muito importante no apoio, embora tenha toda uma estrutura de uma equipe multidisciplinar que trabalhe, e o que eu acho que precisa ficar mais claro, que a grande maioria das pessoas ainda tem dúvida e tem uma falsa esperança de que, se não retirar os órgãos, é possível que a pessoa tenha uma sobrevida aí de alguns dias, algum tempo. É preciso que se esclareça melhor que o diagnóstico da morte encefálica ela não é aleatório, é dado por uma equipe de profissionais, e também que hoje a ciência também avançou muito e que os exames são muito precisos quanto a isso. Porque essa falta de informação leva as famílias a tomar decisões equivocadas e dizer não muitas vezes. E aí é que entra o agente na confiança, nesse relacionamento já com as famílias. O agente pode estar bem esclarecido e apoiar a família, ajudar a dizer sim, a entender que a doação de órgãos é um ato de amor que pode salvar mais de uma vida. Até, Marlene, aproveita para explicar para a gente o que é a morte encefálica, porque dá a entender que só uma parte do corpo que já morreu. Então, me explica melhor como é isso. Eu penso que a Catiúcia está melhor qualificada para fazer essa explicação. Então, como eu não sou da área da saúde, eu penso que a poderia dar essa explicação mais técnica. Então, por favor, Catiúcia. Ela falou uma questão importante, né? A Marlene tocou no assunto da legislação, né? Da questão das famílias muitas vezes ter essa dúvida. A morte encefálica, gente, ela segue protocolos, como a Marlene disse, a ciência avançou muito e ela segue protocolos rigorosos. Quem é que vai ter morte encefálica? Morte encefálica é morte. Né? Muitas vezes as pessoas têm essa dúvida, mas o corpo está funcionando de que maneira? O corpo está funcionando em suporte artificial. Então, o Brasil ele tem uma das legislações mais rigorosas do mundo para se chegar a um diagnóstico de morte encefálica. Quem é que vai ter morte encefálica? Pessoas com AVC grave, né? Pessoas com traumatismo craniano, seja por queda, por acidente, né? Ou então faltou oxigenação por um longo tempo de parada cardíaca, no caso de um afogamento, por exemplo. Então, quando existe uma lesão neurológica grave, né, o cérebro morre, o encéfalo morre, e esses exames são feitos por médicos capacitados, comprovados por exames de imagem, e a família, pela lei, ela tem o direito até de levar um médico de sua confiança para acompanhar esse diagnóstico. Então, o protocolo ele é muito rigoroso e é muito seguro. O que tem mesmo é essa questão da dúvida, porque as pessoas falam, mas como que ele está morto com o coração batendo? Ele está morto com o coração batendo porque existe um suporte artificial, ele está ligado nos aparelhos. Quando se confirma o diagnóstico de morte encefálica, pela lei, o médico pode desligar os aparelhos e entregar o corpo para a família. Por isso que é nesse momento em que é possível a gente conversar com a família sobre a doação, após a confirmação do diagnóstico. Confirmou o diagnóstico de morte encefálica, existem profissionais capacitados para acolher e conversar com essas famílias e oferecer a essas famílias o direito à doação. E até você pode explicar essa corrida contra o tempo. A partir do momento do diagnóstico da morte encefálica, quanto tempo se tem, e se isso varia de órgão para fazer a retirada e fazer chegar para a pessoa da fila compatível para receber aquele órgão? Quanto tempo? É um processo extremamente complexo, né, que envolve etapas. A partir do momento que a pessoa ela está em diagnóstico de morte encefálica, ela pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. O que acontece são que as equipes, né, fazem o que a gente chama de manutenção, que é colocar as medicações, manter os aparelhos,
né, para que o corpo consiga resistir, né, mesmo diante do diagnóstico da morte. Então, existem etapas. Quando uma família confirma que quer ser doadora, nós temos que fazer os exames que comprovem, né, a compatibilidade entre doador e receptor, exames que descartem doenças como HIV, HTLV, doenças, né, que podem ser transmissíveis quando ocorre o transplante, e a partir daí começa-se o processo de gerar o que a gente chama de ranking, né, que é a compatibilidade entre doador e receptor. Em Goiás, por exemplo, como nós fazemos transplante de fígado, rins, pâncreas, primeiro a gente gera a lista regional. Órgãos como coração e pulmão vão para a Central Nacional. E aí vem a questão de toda uma logística. Coração, quem vai trazer essas equipes? Geralmente é a Força Aérea Brasileira, né? Tem equipes que se deslocam de voo comercial. Então, a gente tem que montar uma logística que organize para que todas as equipes estejam ao mesmo tempo no centro cirúrgico. E quando começa a retirada, existe um tempo para cada órgão. Por exemplo, o coração tem 4 horas para ser implantado depois de retirado, né, de um doador. Da mesma forma, segue pulmão 6 horas, né, o fígado de 6 a 8 horas, os rins, que podem demorar um tempo maior, de até 36 horas, e as córneas, que são os tecidos, até 14 dias. Então, essa é uma corrida realmente contra o tempo, para que a gente consiga, né, garantir que essa doação aconteça no menor tempo possível, para minimizar, né, um pouco essa espera da família, que também é um sofrimento essa espera, mas hoje a gente pede até 24 horas para uma família para que um processo de doação aconteça por conta de toda essa logística. E a pergunta nunca é feita até que haja o diagnóstico da morte encefálica, né? Não pode ser tocado nesse assunto antes desse diagnóstico, né? Exatamente, esse é um treinamento que a gente faz parte dos nossos treinamentos com as equipes de saúde, né, que nunca se fale, porque às vezes a equipe tem aquela ansiedade, né, já existe suspeita, né, já está muito evidente que pode ser morte encefálica, e às vezes ocorre aquela precipitação de falar com a família, existe uma suspeita, vocês podem pensar na doação, jamais, né? A gente só pode falar de doação após o diagnóstico confirmado. Então, tem que se seguir todas as etapas. Essas etapas, elas são fiscalizadas pela Central de Transplantes e a gente arquiva todos os documentos por 20 anos para que fique arquivado que o protocolo seguiu realmente toda a legislação. Marlene, pela Pastoral da Saúde Nacional, a pergunta que muitas pessoas podem fazer: não há problema nenhum do ponto de vista da doutrina religiosa católica a prática da doação de órgãos? Não, não há problemas, muito pelo contrário, é muito incentivado a prática de doação de órgãos, porque vai colaborar para salvar muitas vidas, que um único doador pode salvar mais de uma vida. Então, é incentivado, sim, tanto a doação de órgãos, doação de sangue, e queria aproveitar também para incentivar os jovens a se cadastrar no cadastro de doação de medula, porque isso é uma doação feita em vida e também pode salvar vidas. Então, incentivar para que esses jovens façam esse cadastro e que, na medida do possível, estejam disponíveis para doar a medula também, que também é uma forma de ajudar. Exatamente, muito bem lembrado, porque há doações que a gente pode fazer em vida, a doação de medula, a doação de sangue, em casos de compatibilidade, até doação de rim, né, Catiúcia? Exatamente, um dos rins, parte do fígado e até parte do pulmão podem ser doados em vida também, se houver, né, a compatibilidade. Eu queria destacar uma questão dentro da doutrina, né, religiosa também. Hoje o nosso principal motivo de recusa é a integridade do corpo. Então a gente ouve às vezes as famílias questionarem sobre essa questão da integridade, como se vinculando também a uma parte da religião. Né, olha, eu quero voltar do jeito que eu vim, que essa integridade vai prejudicar de alguma maneira, né, essa passagem durante aí esse processo de morte. E também a questão do milagre, que algumas famílias questionam, e isso é algo que a gente não questiona, mas eu queria citar exemplo de dentro da doação de órgãos, do que a gente já ouviu de famílias. Né, a gente teve um exemplo de uma mãe que perdeu o filho de 16 anos, que quando foi abordada para a questão da doação de órgãos, a fala dela foi: eu vim rezando por um milagre, eu não sabia que o milagre seria o meu filho na vida de outras pessoas. Então, para levar isso também para as pessoas,
que 3% aí das mortes vão ser mortes encefálicas, poucas pessoas vão ter a oportunidade de serem doadores de órgãos. E se essa oportunidade está sendo dada, talvez seja nessa linha, né, de que você também pode ser, essa pessoa pode ser o milagre da continuidade da vida para outras pessoas. E eu gosto sempre de pensar o seguinte, às vezes uma tragédia pode se transformar numa linda história de superação, porque uma pessoa que talvez no momento trágico acaba perdendo a vida, se a família permite a doação de órgãos, ela pode salvar a vida de muitas outras pessoas. Quantas pessoas, Catiúcia? Olha, a gente costuma dizer 1 salva 8 com os principais órgãos, né, que podem ser doados e tecidos, mas esse número pode até ser maior, né, dependendo dos locais onde tem o banco de pele, o banco de ossos, né, que podem ser também doados. Então, é muito importante realmente, né, olhar por esse lado. É lógico que a dor da perda a gente não mensura, não é algo que a gente possa imaginar. Mas o que a gente tem de experiência é esse feedback das famílias, dizendo que trouxe um certo alento, um ressignificado, né, desse processo de morte, perder essa pessoa, saber que ela pôde ainda na morte, né, salvar outras pessoas e dar continuidade, permitir que outras pessoas não sofressem, né, através dessa possibilidade da doação de órgãos e dos transplantes. E aí, Marlene, é bonito a gente recordar o que Jesus fala no Evangelho de São João, né? Eu vim para que todos tenham vida em abundância, tenham vida plenamente. E talvez a doação de órgãos seja uma das formas com que a gente possa expressar isso de forma bem concreta, né? Isso certamente é o gesto concreto. A doação de órgãos é o gesto concreto do amor ao próximo. Agora, Catiúcia, muito se fala a respeito da fila de doação, de que há pessoas que furam a fila, que a fila, como é que uma pessoa que tem mais recursos consegue no hospital particular receber o órgão mais rápido que a outra. Como é que funciona essa fila? Quais são os critérios que estabelecem a ordem das pessoas que vão receber as doações? É importante falar sobre isso porque gerou-se muita dúvida, né? No caso do Faustão, muito se foi questionado, mas o que a gente fala para vocês é o seguinte, a lista, quando a gente fala que todos vão depender do SUS, realmente todos vão depender do SUS, porque o Sistema Nacional de Transplantes, ele é público. Então, para se inserir qualquer doador e receptor é nesse sistema. A pessoa pode fazer um transplante em um hospital privado? Pode, mas ela não está pagando pelo órgão, ela está pagando por aquela acomodação. Então, hoje em Goiás, 95% dos transplantes de rins são feitos em um hospital público, que é o Hospital Estadual, né, Dr. Alberto Haas, que é o HGG, Hospital Geral de Goiânia. Então, existe hospital privado que faz? Existe. Mas a maioria das pessoas, mesmo quem tem um plano de saúde, opta por fazer no hospital público. Né? Casos de pessoas mais famosas ou então que têm muito dinheiro repercutem, igual esse caso que eu citei para vocês, mas da mesma forma que ele esperou pouco, nós temos os casos de pessoas simples que estavam na lista do SUS e que estavam até no mesmo hospital, né, que é o Albert Einstein, pelo SUS. Só nesse último mês nós enviamos 2 pessoas para o Albert Einstein para fazer transplante pelo programa PROAD SUS. Então, da mesma forma que ele conseguiu, outras pessoas também conseguem. E não é porque ele tinha dinheiro, é porque ele atendeu critérios de gravidade que estão dentro da legislação. Então, essa lista, ela segue critérios de compatibilidade, de gravidade, de ordem de inscrição na lista, e esse sistema é que gera essas informações. Não é a gente que escolhe, né? Eu vou inserir os dados do doador no sistema, o sistema vai cruzar os dados, qual é o tipo sanguíneo, qual é o tamanho. Por exemplo, uma criança que está esperando um coração, que tem 1 ano e 3 meses, ela vai receber o coração de uma criança mais ou menos do mesmo tamanho. Então, o sistema tem que cruzar essas informações para que se encontre um doador compatível. Até tem um caso que a gente pode partilhar, porque acompanhamos de perto, o do Frater Manuel, que trabalha conosco aqui em Trindade, é missionário redentorista, e ele há muito tempo está à espera de um rim, né? E a fila, porque tem a questão da compatibilidade, que é muito criteriosa, e ele recebeu o telefonema tão esperado, seu órgão chegou.
Ele chegou a ser internado, mas infelizmente ele foi diagnosticado com uma infecção hospitalar, ou uma infecção no pulmão, não pôde receber a doação. E aí ele voltou para a fila e já está aí já há alguns meses esperando a vez dele novamente. Ele entrou na fila, rapidamente veio o órgão, mas como ele não estava em condição de saúde, não pôde recebê-lo. Isso também acontece. Eu fico sempre pensando naquele tempo que tem para não perder o órgão, né? Exatamente. Isso tudo é avaliado, né? O receptor tem que estar, não pode estar com uma gripe, não pode estar com um Covid, ele tem que estar bem para fazer o transplante. Então, a equipe não vai colocar em risco, né, alguém, se o órgão for... É lógico que vão ter casos de pessoas que estão dentro da UTI morrendo, esperando um fígado ou um coração, e que às vezes são priorizadas. Esses são os únicos casos em que a gente fala da priorização. O que é a priorização? Essa pessoa vai para o topo da lista, porque se ela não receber aquele órgão nas próximas horas ou nos próximos dias, ela irá morrer. A pessoa que está em hemodiálise, pode acontecer dela ser priorizada se ela tiver uma falência do acesso, ou seja, não tem mais como ela fazer hemodiálise, porque ela não tem mais acesso para fazer essa hemodiálise. Então, ela pode também ser priorizada. Então, ele não pôde receber nesse momento, mas ele permanece na lista, na mesma... a gente não fala em posição na lista para o rim, porque depende da compatibilidade. Tem que aparecer outro rim que seja compatível, né, não só no tipo sanguíneo, mas como também no HLA, que é a histocompatibilidade genética. E quais são os órgãos que têm maior demanda na fila de espera? A maior lista é a de rins, né, e de tecidos é a de córneas. São as duas maiores listas do país e que ocorrem também o maior número de transplantes. Então, um doador, ele pode doar os seus 2 rins, tirando aí da lista 2 pessoas. Muito bem. Marlene, a Pastoral da Saúde, como que ela atua na conscientização das famílias em vista desse processo de doação? A gente atua simplesmente porque nós somos, assim, a gente não desenvolve o trabalho da saúde, isso é o governo, né, estadual, municipal, federal. A gente trabalha somente com o apoio, com o acolhimento das famílias e com essa orientação que eu acho muito importante, o esclarecimento para as famílias, para o público em geral, o que é a doação de órgãos e o que é morte encefálica. Até seria importante se tivesse algum material com uma linguagem mais popular, porque algumas pessoas têm essa dificuldade de compreensão. E eu vejo que a maior barreira que tem é a dificuldade da compreensão. Então, a falta de... A informação equivocada, ela é ainda pior do que a falta de informação. Exatamente. E existem muitas fake news a respeito de várias questões de saúde, vacinas, por exemplo, né? Então também se fala, fulano fura fila, tirou os órgãos antes da hora, e talvez se melhorarmos a comunicação, isso possa ajudar as pessoas a fazer isso que está aqui no cartaz atrás da Catiúcia, né? Declarar o amor ao próximo, dizendo sim à doação de órgãos. Mas tem iniciativas nesse sentido, Catiúcia? Sim, durante todo o ano, a gente promove palestras, né, em qualquer lugar que nos aciona. A gente já deu palestra em igreja, escolas, empresas, faculdades. Além das palestras, né, a gente tem essas campanhas, principalmente no mês de setembro, que é um mês onde as empresas, as entidades privadas, públicas, nos procuram, né, tem um despertar do interesse maior de falar do tema em setembro, e isso tem um impacto muito grande na doação. A gente já tem prova aí dos últimos 2 anos que a gente conseguiu aumentar a média de doação após o Setembro Verde, e aí a gente promove campanhas em todos os lugares, né? É um mês que as empresas iluminam as fachadas de verde, é simbólico, mas é para lembrar das pessoas da questão da doação de órgãos. Né? A gente vai ter vídeos promovidos pela própria Secretaria Estadual de Saúde com famílias que doaram, com pessoas que receberam, com pessoas que estão aguardando, para que sensibilize. E, além disso, uma questão que vocês citaram importante, a gente treina profissionais de saúde para essa comunicação efetiva. Como ela disse, uma informação equivocada pode, né, fazer com que uma família negue o processo.
Da mesma forma que uma família bem acolhida e que compreende o processo, às vezes ela nunca falou de doação de órgãos, mas ela resolve doar por conta do entendimento e do acolhimento que ela teve dentro da unidade hospitalar. Por isso que a gente faz esse trabalho nesses dois sentidos, tanto com profissionais de saúde quanto com a população em geral. Catiúcia Cristiane Freitas, gerente de transplantes da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, muito obrigado pelas informações, um bom trabalho para você. Eu que agradeço, queria aproveitar a oportunidade, falar que no setembro a gente terá várias ações, estamos disponíveis aí para as palestras, vamos ter um passeio ciclístico no dia 22 de setembro, um passeio ciclístico curto, de 12 km, mas que a população está convidada a participar conosco. E estamos aqui, agradecemos muito o convite de vocês para estar falando desse tema e contamos com o apoio de todos. E vamos falar mais vezes, com certeza. Obrigado também a Marlene Salete Marsaro, que é coordenadora da Pastoral da Saúde Nacional. Obrigado pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade e todo o corpo da Pastoral da Saúde, que temos agentes espalhados por todo o Brasil, por todas as regiões, solicito que todos se conscientizem e que também colaborem nesse momento difícil da decisão das famílias e também, não só um momento difícil, mas um momento tão importante onde eu posso fazer o ato concreto de amor e salvar outras vidas. Muito obrigado pela participação de vocês. E para você que está em casa, que talvez tenha dificuldade de entender esse assunto, lembre-se disso. Talvez um momento difícil pode se tornar um momento de partilha e de muito amor. Que todos tenham vida e vida em abundância. O Ponto 3 volta semana que vem. Tchau!